estamos de volta. E olha, eu adorei a criatividade do nome do próximo tema. Fui lá na minha juventude, na minha infância. Olha só, a fantástica fábrica magistral. Como inovar as formas de tratamento na sua farmácia? Não é demais? Esse pessoal, além de muito competente, é muito criativo. Para falar sobre a nossa fantástica fábrica, eu vou chamar ao palco Cláudia Luz, nutricionista do Departamento de Inovação da Via Farma. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, e você? Cláudia, tô louco para ouvir o que você tem para dizer. Legal, né? Esse tema é muito encantador. Muito. E a fantástica fábrica já veio, né? Você lembra, né? Fantástica fábrica de chocolate? Com certeza. Olha lá, o palco é todo seu, tem centenas de pessoas para te ouvir. Obrigada. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Deixa eu só tirar minha máscara para a gente começar. É um grande prazer estar aqui novamente no palco do Digital Mind e para falar desse tema tão interessante, que é como inovar as formas de tratamento na sua farmácia. Para isso, a gente vai ter um bate-papo com duas feras no assunto, que é o Hudson Polonini e o Anderson Ferreira. Mas antes da gente começar a nossa palestra, eu tenho um recado muito importante. Estamos vivendo um momento muito difícil, muito desafiador. Nós precisamos ajudar as outras pessoas, mas para isso, nós contamos com a ajuda de vocês. Então, para vocês não esquecerem de fazer as suas doações no QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela para vocês. Lembrando que a Fagron dobrará todo o valor arrecadado e vai fazer a doação para algumas instituições, como o Hospital do Amor e o Instituto Jô Clemente, antiga PAI de São Paulo. Nós contamos com vocês. Hoje, para falar sobre a fantástica fábrica magistral, eu quero explicar um pouquinho de qual é o conceito, né? Esse é um projeto com muito carinho que foi criado por toda a equipe de marketing e inovação da Via Farma, lá no começo do ano, desse ano, para iniciar com a Páscoa, que tem essa alusão, né, à fantástica fábrica de chocolate, para mostrar para as farmácias como que você inovar na questão de formas farmacêuticas diferenciadas pode agregar valor e gerar mais adesão ao paciente no tratamento. Então, para isso, como eu falei para vocês, tenho dois convidados muito especiais e eu vou iniciar o bate-papo conversando com o Hudson Polonini. Vamos lá. Bom dia, Hudson, tudo bem? Olá, Cláudio, tudo bem? Bom dia. É um prazer. Primeiro, queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje palestrando para falar desse tema que eu acho que tem bastante a ver com tudo que você fez aqui, né, no Brasil, em conjunto com a Ortofarma. Então, eu queria, em primeiro lugar, aproveitar para fazer algumas perguntinhas para você, para iniciar esse bate-papo. Eu queria que primeiro você se apresentasse, para quem não te conhece. Acho difícil as pessoas não te conhecerem ainda, mas, para quem não te conhece, você se apresenta, por favor? Joia. Olha, muito obrigado pela possibilidade de participar do evento. É um grande prazer, né? Foi uma felicidade muito grande o convite. Estou morrendo de saudade aí do Brasil, então um abraço para todo mundo. Bem, eu sou farmacêutico, eu comecei a minha carreira farmacêutica na Ortofarma como estagiário em 2008 e lá fiquei até o início desse ano. Então, eu falo que a minha escola de farmácia magistral foi a Ortofarma, que hoje integra o Grupo Fagron, o Anderson, né, que vai participar com a gente aqui do evento. E esse ano, então, eu integrei o time de inovação global aqui da Fagron na Holanda. Então, eu mudei para cá no final de março, estou aqui desde então, adorando também, mas mesmo à distância, sempre trabalhando em parceria com todo mundo do grupo, né? É sempre um grande prazer. O Brasil é um dos grandes pioneiros em inovação, é um dos países mais criativos que a gente tem no grupo todo, então é muito bacana sempre falar sobre esse assunto para o mercado brasileiro, para o público brasileiro. Ótimo, muito obrigada, Hudson. Eu separei algumas perguntas para a gente conversar nesse bate-papo. Em primeiro lugar, quando a gente fala em tratamento personalizado, em suplementação, tratamento medicamentoso,
Tudo inicia com a prescrição de um bom ativo. Então, começa com um ativo de segurança, que tenha evidência científica publicada, que tenha segurança da utilização de uso e eficácia. Isso feito por um profissional habilitado. Então, esse é o primeiro pilar para o tratamento. O segundo pilar é a execução desse pensamento, dessa estratégia do profissional pela farmácia de manipulação. Mas muitas pessoas, às vezes, esquecem que tem um pilar muito importante, que é o paciente. Se o paciente ele não aderir ao tratamento, com certeza ele não vai ser eficaz. Então, é um ponto muito importante quando a gente pensa em eficácia, é a adesão do paciente ao tratamento. Pensando nisso, as formas magistrais, essas formas farmacêuticas diferenciadas, elas podem ajudar nessa adesão. Eu, como prescritora nutricionista, eu vejo isso um grande diferencial. Por quê? É muito mais fácil você conseguir a adesão, por exemplo, de uma criança, um adolescente, se você fazer em forma de goma, por exemplo, um pirulito, um idoso que tem dificuldade de deglutição, fazer algum tipo de goma. Então, também um chá. Então, a gente tem outras formas de entregar tanto a suplementação, como também o medicamento, para tornar isso muito mais agradável para o paciente e também melhorar a sua adesão, para que ele fique com um resultado eficaz, ele tenha esse resultado eficaz, e isso acaba fidelizando tanto o cliente para o profissional, porque um cliente que vê resultado é um cliente fidelizado, e também para a farmácia de manipulação. O grande diferencial do mercado magistral é essa personalização e a possibilidade de tornar menos desagradável a administração de medicamentos por meio de formas farmacêuticas alternativas e mais aceitáveis pelos pacientes. Como você enxerga essa vantagem na aderência ao tratamento? Bom, uma ótima pergunta, Cláudia. Bom, na verdade, quando a gente fala em aderência, a gente está falando do próprio cerne da questão de que o farmacêutico, a farmácia de manipulação, a farmácia magistral, ela está no meio do processo entre o médico e o paciente. Então, como você disse, nós temos uma prescrição e nós temos, no final, um paciente que precisa aderir àquele tratamento, precisa seguir aquela prescrição. Porém, a gente pode ter dificuldades nesse meio por causa da forma farmacêutica utilizada. Você disse a respeito da forma farmacêutica ser desagradável, por exemplo, em termos de sabor. Mas, às vezes, é isso e nem só isso, porque o paciente ele até pode querer fazer a aderência, mas ele tem alguma outra dificuldade física mesmo ou fisiológica que impede com que ele tenha a total aderência. Por exemplo, o caso mais clássico que a gente sempre fala é das formas farmacêuticas sólidas, o comprimido e a cápsula, que são formas farmacêuticas muito tradicionais, todos nós conhecemos, são efetivamente as mais conhecidas e vendidas, mas, por alguns motivos, a gente tem dificuldades em algumas parcelas da população na deglutição. Por exemplo, a criança ela não tem toda a parede, todo o tubo gastrointestinal muito grande, muito desenvolvido ainda. Então, aquele comprimido ele pode agarrar, ele pode não chegar ao local de destino facilmente. E, da mesma forma, o idoso, ele vai perdendo o peristaltismo, vai perdendo a elasticidade ao longo do tempo. Então, às vezes, não é que ele não quer aderir ao tratamento. Às vezes, ele não consegue, ele tem essa dificuldade da adesão. E é aí que entra todo o cerne da farmácia magistral em ajudar a aderência e, consequentemente, quando você aumenta a aderência, você vai fazer com que o tratamento seja eficaz, que o tratamento vá até o final ou não. E aí, quando a gente fala em forma farmacêutica diferenciada, nós estamos falando do cerne da farmácia magistral, que é a personalização, a medicina personalizada, o tratamento personalizado. Quando você recebe uma prescrição, você tem a capacidade e a possibilidade, ali no momento, de fazer da melhor forma para aquele paciente. Então, conversar com o paciente, entender o paciente, conversar também com o prescritor, e fazer com que ele entenda que, para determinados pacientes, a gente tem outras opções que vão agregar
muito mais nesse tratamento e vão fazer com que aquele paciente realmente chegue até o tratamento final. E, mais importante, a agregação do valor. E olha que a gente não está falando de preço, a gente está falando do valor daquele tratamento. Por quê? Porque o paciente vai identificar que aquela farmácia consegue fazer o produto que ele quer, o produto que ele precisa para aderir. E da mesma forma que aquele prescritor conhece o tratamento ideal para ele, conhece as limitações, conhece as potencialidades. Então, é uma forma de você tornar o paciente como o centro do tratamento, fazer com que aquele tratamento todo seja friendly, né? Seja amigável e seja também centralizado nas necessidades dele. Uma vez que você fideliza esse paciente, você mostra para ele o quanto que você consegue atendê-lo de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente, você vai ter, obviamente, aquele paciente querendo a sua farmácia e buscando a sua farmácia porque sabe que você atende da melhor forma possível. Ótimo, Hudson. Acho que é bem essa questão mesmo, né? A gente inovar para gerar o valor, agregar valor, né, para a farmácia de manipulação, para que essa questão do friendly, acho bem interessante, foi um termo que eu ouvi o Anderson falando, patient friendly, achei bem interessante, porque é realmente o conceito, né, de você utilizar formas farmacêuticas diferenciadas, você pensar no paciente, no que seria melhor para ele, qual que seria a melhor utilização, qual a forma que ele vai ter uma melhor aderência. Então, isso é muito importante. Quais são os principais desafios para garantir uma boa experiência organoléptica, né, sensorial, com esses produtos diferenciados, na sua opinião? Bem, para começar, a farmácia precisa primeiro saber onde ela quer chegar. Ela precisa saber qual é a forma farmacêutica ideal para aquele paciente, né? Eu vou fazer isso para uma criança, vou fazer isso para um idoso, eu vou fazer isso para um adulto. Essa pessoa, ela gosta de chocolate ou não, qual o sabor que ela prefere. Então, o primeiro passo é ouvir o paciente, ouvir o que ele tem de necessidade não atendida naquele momento. Uma vez que você sabe qual é a melhor forma farmacêutica para aquele paciente, aí entra um papel muito importante do farmacêutico magistral, de conhecer as matérias-primas, conhecer os insumos e conhecer a forma farmacêutica em si, a farmacotécnica em si. Porque, às vezes, eu venho, né, de um laboratório de controle de qualidade, então eu vou falar muito a respeito de qualidade aqui. Às vezes, o farmacêutico, na melhor das intenções, ele vai criar uma formulação lá, que aparentemente fica muito boa, mas que, ao longo do tempo, ela se demonstra com uma baixa estabilidade, que o paciente vai ter que fazer uma prescrição frequente, né, vai fazer uma compra frequente. Então, fazer testes sempre e avaliar esses testes. É por isso que a gente, quando vai lançar uma consultoria, por exemplo, na Ortofarma, só é lançado depois de muito teste, de muito trabalho, para ter certeza de que aquela forma farmacêutica ela tem a qualidade e a comprovação necessária. E, mais do que isso, que ela também tem uma palatabilidade adequada. Porque, às vezes, você, na teoria, aquela forma farmacêutica pode parecer muito boa, mas quando você adiciona o ativo, quando você adiciona alguma substância em especial, ela pode quebrar aquela formulação, ou ela pode tornar o sabor desagradável. Então, ter um profundo conhecimento farmacotécnico dessas formas farmacêuticas é o essencial. E saber, obviamente, quais ativos que vão melhor com quais formas farmacêuticas para que o seu paciente tenha efetivamente a melhor opção nas mãos dele. É bem importante o que você frisou em relação aos testes, né? É uma coisa que nós, na Via Farma, sempre orientamos os nossos clientes, que precisa testar.
Por quê? Dependendo até mesmo da formulação que vai ser feita, né? A associação de ativos, talvez aquela associação não seja interessante, então isso tem uma perda de eficácia ao longo. Então, sempre é importante fazer o teste dentro da farmácia e conhecer o ativo. Então, conhecer as características farmacotécnicas, temperatura, estabilidade, ponto de fusão, o sabor, né, de cada ativo, isso tudo vai influenciar mesmo na hora da escolha da melhor forma farmacêutica a ser utilizada. E outra dúvida que nós temos aqui também é como que a Ortofarma ela pode ajudar nesse sentido quando a gente pensa em trabalhar com essas formas farmacêuticas diferenciadas e também no investimento com capacitação. Como que você acredita e você enxerga que a Ortofarma pode ser um grande parceiro da farmácia de manipulação nesse sentido? Sim. Bem, a minha tônica sempre, na hora de falar sobre formas farmacêuticas, é falar sobre a qualidade delas. Então, de nós termos a certeza de fazermos as coisas certas, com uma estabilidade adequada, uma característica organoléptica adequada. Nisso, a Ortofarma pode ajudar de duas formas, né? A primeira, que é o business mais antigo da Ortofarma, que é o controle de qualidade em si. Então, você vai fazer aquela formulação e a Ortofarma ela tem a total capacidade de demonstrar que aquela formulação tem uma uniformidade de conteúdo adequada, tem uma estabilidade adequada, tem uma característica organoléptica adequada. Então, o controle da formulação, e principalmente quando a gente fala de formulações de substâncias com baixo índice terapêutico, né, substâncias consideradas com fármacos potentes e perigosos, isso é essencial que nós façamos o controle de qualidade. E o segundo business da Ortofarma, que é a educação, seja ela presencial, no momento a gente, né, não tem essa possibilidade, mas a Ortofarma também tem a educação à distância, ou seja, os cursos para que a farmácia tenha acesso a formulações que já foram testadas, já foram desenvolvidas, já foram avaliadas. Então, os cursos da Ortofarma, eles têm essa tônica. E a gente sempre trabalha com os ativos que têm interesse para o mercado. Então, por exemplo, a Via Farma tem muitos ativos, tem muitos IFAs de interesse para o mercado. E que vários deles têm uma ampla possibilidade de serem vinculados em formas farmacêuticas diferenciadas. Por quê? Porque são ativos modernos que exigem, né, que vão precisar também de uma forma farmacêutica moderna. Essa é uma das coisas interessantes também, né? Mostrar que a sua farmácia está antenada com as tendências, mostrar que o prescritor está antenado com as tendências. Então, a melhor forma de fazer isso é, obviamente, ser treinado, ser educado com um laboratório que já fez todos os testes e que pode garantir que aquela formulação ela vai dar todo o potencial dela, né, de qualidade, de segurança e de eficácia. Ótimo, Hudson. Eu queria agradecer sua participação, o seu tempo, o seu conhecimento que você compartilhou com todos nós. É muito importante termos uma pessoa tão antenada que participou, né, de tudo porque a Ortofarma ela é uma referência quando a gente pensa em forma farmacêutica diferenciada, né? Então, você participou de tudo isso, é muito importante para nós termos você aqui conosco nesse dia. Eu te agradeço muito pelo seu tempo e sua participação. Eu agradeço Cláudia, agradeço Karina, o Ivan, um abraço para todos. Obrigada, Hudson. Pessoal, agora temos mais um convidado especial, que é o Dr. Anderson Ferreira, que também vai falar um pouquinho a respeito da sua experiência com essa questão das formas farmacêuticas diferenciadas. Então, vamos chamar agora o Dr. Anderson. Bom dia, Dr. Anderson. Seja bem-vindo. É um grande prazer tê-lo conosco. Bom dia, Cláudia. Bom dia, espectadores. O prazer é meu. Gostaria de agradecer também o convite, né, para poder participar desse evento com vocês. É sempre uma satisfação ter a oportunidade de abordar esse tema que é tão caro aí para a gente, né? Nós não poderíamos falar desse tema sem ter a sua presença, né, doutor? Eu vou começar aqui
com algumas questões também. A gente separou algum bate-papo aqui para fazer com você. A gente, agora há pouco, comentou com o Hudson a importância da capacitação, né, e atualização farmacêutica para você trabalhar com excelência com essas formas farmacêuticas diferenciadas. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência nessa área e também como que a Ortofarma pode ajudar nesse sentido, como a sua visão de como que isso pode acontecer. Bom, o ser humano ele está sempre aprendendo durante toda a sua vida, né? E quando nós pensamos no lado profissional, é muito importante que o profissional esteja consciente da necessidade de atualização. Por isso, a Ortofarma sempre agregou, né, além do serviço analítico que ela presta, ela agregou também a parte de cursos, treinamentos, né, e, inclusive, cursos sobre abordagem de formas farmacêuticas diferenciadas, como as formas farmacêuticas patient-friendly. Nós sabemos que, como foi bem dito aí pelo Hudson, que a aderência é o maior problema relacionado ao sucesso ou o fracasso, tá, de um tratamento medicamentoso. Existe uma frase de um médico inglês, publicada no New England Journal of Medicine, em 2005, tá? Que diz o seguinte: medicamentos não funcionam em pacientes que não os tomam. Existem vários fatores que podem influenciar na aderência de um tratamento, né? Ter uma aderência de 100% é tomar um medicamento prescrito, na dose prescrita, na forma farmacêutica prescrita, com a frequência recomendada e durante o período de tempo recomendado, né? E aí você tem vários fatores que influenciam na aderência, né? Cerca de 50% dos pacientes não seguem a prescrição, seja de um médico ou outro profissional de saúde, tal qual ela é realizada. A aderência 100%, ela tem que seguir esses requisitos, tá? Dentre os aspectos que podem influenciar na aderência, você tem os fatores relacionados ao medicamento, né? Fatores, por exemplo, a própria forma farmacêutica, se ela é sólida, se ela é líquida, se ela é pastosa, a palatabilidade, que tem um fator importante, né? Então, você tem fatores fisiológicos, como o Hudson mencionou, a disfagia, dificuldade de deglutição, crianças menores de 6 anos têm dificuldade de deglutir formas farmacêuticas sólidas, pessoas mais idosas também apresentam dificuldade de aderência, né, de deglutição de comprimidos, cápsulas, por exemplo, né? As formas farmacêuticas ditas patient-friendly, ou seja, amigáveis aos pacientes, elas, de alguma maneira, vão contornar esses principais problemas relacionados à administração do medicamento e à sua aderência. Seja em relação, por exemplo, à palatabilidade, tornando a formulação com um sabor mais adequado, ou seja, em relação à própria forma farmacêutica empregada, né? Por exemplo, uma goma, ela é macia, ela pode ser mastigada, ela pode ser facilmente deglutida. Você tem, né, o filme orodispersível, que vai dissolver na boca sem ingestão de água, que pode ser aplicado, né, para pessoas disfágicas. Então, existem várias formas farmacêuticas que vêm nesse sentido, seja melhorando a questão do sabor, disfagia e aumentando a conveniência do medicamento, tá? E a Ortofarma, ela é pioneira aqui no Brasil, tá? Nessa parte de transferir o conhecimento para as farmácias relacionadas a as formas farmacêuticas que a gente está aqui chamando diferenciadas, mas de fato elas são patient-friendly, não necessariamente elas são novas, elas são tradicionais. Mesmo chocolate, por exemplo, que é usado muito hoje na farmácia, é forma farmacêutica antiga,
né? Há muito tempo ela já é empregada, tá? As pastilhas, seja as pastilhas gomosas, as pastilhas duras ou macias também, tá? Então, a educação é muito importante para transferir o conhecimento na medida certa, tá? É muito importante que o farmacêutico ele saiba qual a aplicação de cada uma dessas formas farmacêuticas, bem como as suas limitações, né? Cada forma farmacêutica tem a sua vantagem, mas também tem a sua limitação. É muito importante, mais uma vez aí, né, que foi mencionado pelo Hudson, escolher, né, os insumos ativos que poderão ser utilizados ou não numa forma farmacêutica. Às vezes você tem um insumo ativo que tem um sabor tão desagradável que mesmo com recursos para mascarar, a forma farmacêutica não vai ficar palatável, aceitável. E a gente tem que pensar em termos de tempo. Quanto tempo que aquele paciente vai usar? Né? Tratamentos prolongados com uma forma farmacêutica ruim, você tem uma dificuldade para administração, né? A pessoa vai enjoar durante o tratamento e isso pode comprometer a adesão. Ele não vai tomar o medicamento da forma que ele deveria tomar em função disso, né? Então, o farmacêutico tem que estar muito ciente. A questão da experimentação, como foi dito também, é muito importante para, principalmente, essa questão da palatabilidade, para saber. Então, o farmacêutico tem que fazer aí, ainda que de forma rápida, um estudo de pré-formulação para saber se ele para aplicar melhor um produto, né? E para saber se aquele insumo ativos é indicado ou não para essa forma farmacêutica. Ótimo, Anderson. Foi muito enriquecedor, né? Os conceitos que você passou aqui para a gente. Eu quero agora mostrar para vocês, nós fizemos em parceria com a Ortofarma, agradecer o pessoal da Ortofarma, né? Dominique, que manipulou várias formulações aqui para a gente, trazer para mostrar para vocês o conceito aplicado. Então, quais formas farmacêuticas, como que isso pode ser feito? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Vamos começar aqui com pirulito. Pirulito é uma forma farmacêutica diferente. Nós brincamos um pouco aqui com os nomes, né, do pirulito. Então, nós temos aqui um pirulito antibarriga, feito com Levimax, que é um ativo exclusivo da Via Farma, que ele é um extrato de amora, que tem uma padronização rica em antioxidantes, né, antocianinas, e C3G, que é um potente emagrecedor, um produto que vai reduzir esse depósito de gordura na região abdominal. E a gente faz aquele na forma de pirulito de uma forma bem interessante. Então, ele pode ser feito aqui. Nós temos um pirulito aqui do Foco, que é feito com um Enstra, que é um ativo também da Via, que ele aumenta foco, concentração por até 5 horas. Então, é uma alternativa interessante a gente pensar em um adolescente, por exemplo, num período de provas. Pessoas estão fazendo um concurso, por exemplo, também é uma forma fácil de você levar. Não precisa de água, você não vai precisar de nada ali para fazer a utilização. Então, um pirulito é uma forma interessante. E falando de pirulito, Anderson, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, porque acho que gera muita dúvida. Existe alguma característica do ativo que pode ser incorporado no pirulito? Tem alguma recomendação em relação a essa forma farmacêutica em específico? Ok, Cláudia. O pirulito ele é uma forma farmacêutica sólida. Ele é, de fato, uma pastilha com a haste, tá? Ela é extremamente edulcorada, tá? E destina-se a ser chupado, tá? Então, o pirulito, ele se destina a situações específicas. Ele apresenta algumas vantagens, que é, por exemplo, ao chupar o pirulito, ele vai estar em contato com a mucosa da boca. Isso pode aumentar a absorção do fármaco via transmucosa e você pode ter um efeito mais rápido do insumo ativo, tá? E até um aumento de biodisponibilidade, tá? A questão da palatabilidade, o pirulito, ele permite, é uma vantagem bem interessante, a titulação da dose, tá? Então, muitas vezes você tem o uso, por exemplo, de um anestésico na forma de pirulito,
você pode chupar o pirulito até obter o efeito anestésico desejado, por exemplo, com a dor de garganta. Não necessariamente você vai precisar chupar o pirulito inteiro. Então, ele permite você dosar a dose, essa titulação, tá? E uma das limitações dessa forma farmacêutica é justamente esse ponto. Muitas vezes, o paciente não vai chupar o pirulito totalmente. Isso aí é muito importante que o farmacêutico leve em consideração para escolher os tipos de insumos ativos que podem ser veiculados nessa forma, né? Então, é um ponto importante também para ser observado. Alguns preparos de comprimido pode envolver um pouco de aquecimento, então é importante avaliar a questão estabilidade do fármaco e a questão do aquecimento envolvido no processo de preparo, tá? Levando em conta, por exemplo, o ponto de fusão. É muito importante que o farmacêutico avalie também o tempo de aquecimento. Não significa que você vai aquecer um pouco, por poucos minutos, uma forma farmacêutica e ela vai se degradar totalmente. Depende muito do insumo ativo, tá? A relação tempo, ela tem um impacto importante. Às vezes, o farmacêutico fica um pouco com medo. Aqueceu um pouco aqui, vai degradar. Aqueceu a 50 graus, aqueceu a 60, vai degradar. Tem moléculas que podem realmente se degradar com um mínimo de aquecimento, mas nem todas, né? A questão do tempo de exposição também é um aspecto importante na estabilidade, tá? Então, são esses aí os parâmetros, né? Então, insumos ativos que você, por exemplo, vai para diminuir, né, o apetite ou causar a saciedade, é interessante, porque você vai ter um início de ação mais rápido, tá? Um anestésico, um hipnótico para induzir um sono, uma pré-sedação, são alguns dos tipos, né? Você tem produtos para dor de garganta, né? Demulcentes, né? Que vão hidratar a mucosa, os próprios anestésicos, antissépticos, né? De ação tópica, mesmo os anti-inflamatórios, analgésicos, podem ser veiculados nessa forma. Eu abri aqui um pirulito para mostrar para vocês. Esse aqui é do Leve Max. Ele ficou bem roxinho por conta do Leve Max, que ele é um pó praticamente preto. Então, ele deixa o pirulito bem roxinho aqui. Eu não vou chupar ele agora, porque me falaram que eu não posso ficar com a língua roxa para apresentar. Então, eu vou guardar para chupar depois. Mas ficou bem interessante aí, uma alternativa também pensando, né? Quando a gente pensa em pessoas que estão no processo de emagrecimento, muitas vezes tem uma compulsão alimentar, tem um desejo a mais por doce. Então, aí uma forma farmacêutica diferente de ter um ativo que vai ajudar no emagrecimento e, além de ajudar no emagrecimento, ele vai saciar aquela vontade de doce temporária do paciente. Então, uma excelente opção. Nós trouxemos aqui também alguns outros exemplos de formas farmacêuticas. Então, começando aqui, o comprimido sublingual. Então, nós fizemos uma ação aqui dele, a gente fez uma incorporação do Niagen, que é o nosso ativo para aumentar a longevidade. Ele atua na saúde mitocondrial, um ribosídeo de nicotinamida, que ele acaba aumentando aí, a longevidade, aumentando a saúde mitocondrial, aumentando o número de mitocôndrias. Então, a gente fez aqui a sugestão dele num comprimido sublingual. Interessante aqui que nesse comprimido sublingual, como ele não tem muito, né, adoçante, edulcorante, a gente utilizou um ativo que a Via Farma trouxe para o mercado recentemente, que é o Modulex, que ele ajuda a modular o sabor. E Anderson, como você teve uma experiência bem interessante, fez vários testes com o Modulex, queria que você compartilhasse com o pessoal aqui a respeito da sua percepção a respeito do produto. Ok, Cláudia. O Niagen é um produto bem amargo, tá? E nós usamos o Modulex para minimizar esse amargo, tá? O farmacêutico ele pode lançar a mão de edulcorantes. O Modulex ele é um corretor de sabor, né? Que vai modular a percepção de determinados sabores, inclusive de alguns sabores que possam ser considerados desagradáveis, tá? Ele é um derivado da cana-de-açúcar, mas não é um açúcar,
tá? É um extrato fitoquímico que, inclusive, é usado em baixas concentrações, fácil de incorporar em formas farmacêuticas, por exemplo, seja líquidas ou seja sólidas, comprimidos sublinguais, comprimidos mastigáveis, comprimidos orodispersíveis, também na forma de sachês, seja sachês efervescentes, gomas, pastilhas, uma gama, né, de possibilidades de aplicação em formas farmacêuticas. Ele é solúvel, então ele dissolve, pode ser utilizado também em preparações líquidas, ele vai se dissolver na boca, e ele é muito interessante porque ele é, né, destinado a ser usado em conjunção com outros edulcorantes e com os flavorizantes. Mas ele tem uma ação muito importante, que é a modulação do sabor, tá? Essa ação ela vai no nível de reduzir, por exemplo, a percepção de sabores metálicos, tá? De redução da percepção de sabor amargo, tá? De evidenciação, né, do sabor doce, tá? Redução do aftertaste, por exemplo, de edulcorantes intensos, né? Nós sabemos que os edulcorantes intensos, os adoçantes, eles costumam deixar assim uma sensação de gosto mais prolongado, então ele consegue reduzir esse aftertaste de alguns edulcorantes, arredondando, vamos dizer assim, o sabor da preparação, tá? Na formulação específica com o Niagen, tá? Ele melhorou o sabor. Obviamente, o Niagen é bem amargo, mas ele tornou palatável, né? Muitas vezes, o desafio que o farmacêutico tem para a correção de sabor e não reside propriamente em deixar a forma farmacêutica, vamos dizer assim, gostosa, mas torná-la palatável, ou seja, capaz de ser ingerida pela pessoa, né? Então, o farmacêutico precisa ter uma visão realista. Muitas moléculas, principalmente as moléculas de IFA, são moléculas orgânicas, compostos nitrogenados, têm um sabor muito amargo. Nós já fizemos um painel, né, de avaliação do efeito do Modulex, por exemplo, com alguns modelos de amargo, por exemplo, a cafeína é usado em modelo de amargo e a melhora do sabor é muito interessante. Na questão da melhora do sabor, redução da percepção do sabor metálico, por exemplo, nós fizemos testes com cloreto de magnésio, que além de ser amargo, também confere um sabor metálico, com citrato de zinco, com sulfato ferroso, ela realmente melhorou bem o sabor das preparações. Então, é um recurso que o farmacêutico tem que ter na farmácia para melhorar a palatabilidade das suas formulações. Hoje, nós temos aí uns desafios, muitos nutracêuticos utilizados são fitoterápicos, alguns têm um sabor amargo, né? Aliás, alguns, não muitos. Você tem suplementos, por exemplo, aminoácidos. Alguns aminoácidos apresentam um sabor muito amargo, então formulações, por exemplo, com aminoácidos ramificados, tudo, você pode estar otimizando a percepção do sabor. Misturas, né, de aminoácidos, arginina, por exemplo, é muito amarga, tudo isso pode ser minimizada a percepção, lembrando de usá-lo em conjunção com outros edulcorantes, mas o efeito dele é muito interessante. Eu realmente tenho gostado dele nesses experimentos que a gente fez. Pessoal, lembrando que o Modulex já está disponível na Via Farma e está com condições especiais de preço essa semana, tá? Eu vou mostrar aqui, então, outras formas farmacêuticas também elaboramos aí em parceria com a Ortofarma. Então, um filme farmacêutico de Venetron. Então, para reduzir o estresse, a ansiedade, o Venetron ele é um extrato natural de Apocinum venetum, que reduz o estresse, a ansiedade e melhora a qualidade do sono. Então, aí uma excelente utilização aqui em forma de filme farmacêutico, porque a dosagem dele é de 25 miligramas, então ele permite ser colocado no filme.
Nós temos aqui alguns sachês também, mostrando uma aplicação em forma de sachê. Nós temos o Golden Chocolate, que é uma formulação que nós desenvolvemos agora para o inverno, que é um chocolate quente com corante, que é a nossa curcumina altamente biodisponível. Então, você consegue utilizar aí uma quantidade menor de curcumina, tendo uma melhor absorção pelo organismo. Então, aqui a gente tem 50 miligramas de corante na formulação e ficou muito gostoso. Ficou lembrando aí um Golden Milk com chocolate. Então, uma excelente estratégia para ser utilizada agora, no inverno. Também temos aqui o gel pré-treino de carboidrato, também uma excelente opção para utilizar para nutrição esportiva. Ele é um produto que você consegue fazer a incorporação aqui. Eu quero incorporar cafeína, por exemplo. Eu consigo incorporar cafeína nesse gel de pré-treino de palatinose e associar o Modulex na formulação, para ajudar a modular esse efeito amargo da cafeína, por exemplo. Então, ele permite isso também com a utilização do Modulex, tá? Nós temos aqui a Goma Slim, que é uma bala de goma feita com alúvio Leve Max. Então, pensando em emagrecimento, né? O alúvio é um extrato de chá roxo, que ele tem como principal função fazer um emagrecimento, mas devolvendo a firmeza da pele, porque ele faz estimulação de colágeno. Então, dá aquele efeito mais firmador, reduzindo aí algumas medidas que são indesejáveis, como cintura, braço, quadril, que todo mundo quer perder. E a gente associou ele aqui com o Leve Max, é bem interessante, que vocês conseguem ver que a associação do Leve Max na formulação já deixou a goma bem roxinha, não foi precisar colocar, a gente não precisou colocar nenhum tipo de corante na goma, porque o próprio Leve Max, ele já dá o potencial terapêutico, aí a sua ação, por ele ser rico em C3G, o mais concentrado hoje do mercado, com 40% de C3G, e não vai ser preciso colocar nenhum tipo de corante nessa formulação. Temos aqui 2 sachês também, um Força Total com Sindura, que nós associamos aqui, os 2 têm a nossa base de chá, mate torrado. A Via Farma tem uma base de chá mate torrado com limão, bem interessante para utilizar alguns ativos fitoterápicos, que às vezes têm um gosto um pouquinho não tão agradável assim. Então, você consegue fazer a incorporação aqui dos ativos. Aqui a gente colocou o Sindura, que é nosso ativo de nutrição esportiva, que estimula o ganho de massa muscular em 42 dias de uso. Então, aí pensando num pré-treino para você utilizar. E o Imunoti, que ele é um chá para a imunidade. Nós associamos aqui com nossa base de mate torrado com limão, o Imunovitae, que é o nosso produto completo para a imunidade, que contém na composição própolis verde, cogumelo agaricus blasei, vitamina C, zinco e pólen. Então, uma excelente opção aí também para usar nessa época aí, para aumentar a imunidade. Indo aqui, nós também temos shots, porque está muito em moda agora, né? Tanto o shot para você fazer em casa, aquele mais caseiro, mas aqui uma opção de shot para a farmácia já vender pronto. Então, bem bonitinho aí, olha, a pessoa pode levar no bolso, pode levar na bolsa, ele é bem prático e bem interessante, uma forma farmacêutica diferenciada. Aqui nós temos o Imunoshot, que também é feito com o Imunovitae, então uma excelente opção aí. E o shot do foco com Enstra, que ele tem como principal ação aumentar a concentração e o foco. Também é uma forma diferenciada para você levar ali na bolsa. Deu uma queda no desempenho ali cognitivo, mental, deu uma cansada, deu um cansaço, eu posso fazer a utilização do shot do foco. Ali, pego dentro da minha bolsa, quebro aqui a embalagem, tomo, e já vou ter uma ação por 5 horas. Então, uma excelente opção também para você levar e prática. Temos os bombons. A Via Farma ela foi pioneira em trazer uma base de chocolate para o mercado. Nós trabalhamos com o Choconutra há mais de 10 anos já, como um produto de linha da Via Farma. Nós temos hoje ele em 3 versões. Choconutra 54% de cacau, o soja e o soja diet. Nós trabalhamos com 54% exatamente para você conseguir incorporar alguns ativos que não sejam tão agradáveis, mais amargos. E também o soja e o soja diet para aquelas pessoas que tenham um paladar que não seja tão interessante, que não consegue fazer a utilização, por exemplo, de um chocolate mais amargo. Então, aí, uma excelente opção. A gente associou aí o Robuvit para vitalidade, o Fossator para redução de cortisol, um bombom da força com Sindura e um bombom TPM Free,
com Venetron. Então, uma excelente opção aí para utilizar de tratamento, né? Para a mulher, no período da TPM, que quer, tem muita ansiedade, sofre com sintomas da TPM, uma excelente opção para ser utilizado durante o período da TPM, que é um chocolatinho, um doce, que vai saciar a vontade do doce e ainda vai ter um efeito terapêutico em reduzir o estresse e a ansiedade. Temos aqui o pirulito, o chiclete anti-barriga, também feito com Levimax, que é uma opção também de tratamento. E, para finalizar aqui, pessoal, eu vou fazer uma demonstração para vocês na hora dessa garrafinha anti-ox, que ela contém, aqui na composição, a Pocket Coco com o Levimax, tá? Eu vou só misturar para vocês verem como é que fica. Olha aqui, prático, rápido, fica lindo. É uma água de coco com Levimax. E bem prático para a pessoa levar na bolsa e levar para qualquer lugar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Nosso principal objetivo foi trazer essas formas farmacêuticas aplicadas com alguns produtos da Via Farma. Deixar apenas alguns recados finais aqui para vocês. Estamos com promoções. Entre em contato com a nossa equipe de vendas. Eles estão esperando a ligação de vocês. Promoções especiais. E tem um sorteio rolando no Instagram também. Entra no nosso Instagram e participa do nosso sorteio, tá bom? Queria agradecer, o meu muito obrigada para vocês, Anderson e Hudson. Nada disso seria possível sem a participação de vocês. Eu agradeço bastante e fico muito feliz de poder compartilhar do palco com vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Hudson. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado. Obrigado, Cláudia. Foi incrível, foi maravilhoso. Agora dá para entender perfeitamente porque é fantástica a fábrica magistral, não é mesmo? Muito legal, pirulitos, chicletes e outros sabores aí, muito bem explicado por todos vocês, para a gente ficar bem antenado na hora de fazer essa manipulação ou comprar dessa maneira. Pessoal, muito obrigado. Boas palestras para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.